Mas eu lembro do Tintim, lembro que ele fazia muito sucesso. Sim. O que tinha no Tintim, Mauro? O Tintim era um jornal muito reacionário, um jornal muito direto, muito presunçoso, muito pretensioso, naquele sentido que eu digo sempre, né, de contar a verdade, né? Então ele era muito escrachado, muito gozador, era um jornal assim que não tinha quem não abrisse um sorriso quando eu chegava no bar, na pizzaria, num restaurante, na sexta-feira à noite, sempre circulava o jornal, né? Então é um jornal que bateu de frente com as questões de Guarapau desde então, né? Ele tinha todo o lado hilário, todo o lado risível, né? De humor e tudo mais, mas nas entrelinhas também eu estava dando minhas cacetadas, né? Então é um jornal que bateu de frente, tanto que por várias vezes, né, fui ameaçado, entende? De surra e bomba na minha casa e tudo mais, entende? Porque o jornalista tem isso, né, Vitor? O jornalista é um cara que procura sempre ver a verdade, a justiça, né? É o preto no branco, sabe? Tem que ser o certo, tem que ser o verdadeiro, né? E isso incomoda, né? Quem fala a verdade sempre cria inimizades, né? Isso que é uma pena, né? Porque as pessoas têm que ter o bom senso de entender que o papel do jornalista realmente é esse. Se não existir, vai ficar tudo acobertado e vamos continuar vendo o país navegar nesse mar de corrupção e de canalice geral. Então, no Tintim existia humor, mas também tinha política e política municipal. Tinha, batia direto, nossa, ia na jugular dos políticos. Era uma provocação. Era provocação. Era uma provocação, sim, com certeza era. Hoje, né, Mauro, a gente vive num mundo de versões, né? Quem conta a melhor versão, quem sabe apresentar a melhor versão, e nesse mundo tecnologicamente potencializado pelas redes sociais, maior ainda é esse sentido, né? E as pessoas estão presas em bolhas. O que eu percebo é isso. As pessoas estão presas em bolhas e não sabem mais desenvolver o senso crítico. Nada. E não sabem também interpretar o que está à sua volta ali. E para os políticos isso é um prato cheio, né? Manipular as pessoas. Como seria, Mauro, uma pergunta, provocação, como seria o Tintim hoje se pudéssemos digitalizar esse conteúdo e trazer para as redes sociais? Eu acho que ele perderia muito do humor e ganharia muita seriedade. Muita seriedade, porque o humor ele tem a sua colocação no mundo, mas para o Tintim, né, e nessa minha versão de ter vivido tudo isso, né, 70 anos, ter experienciado um monte de coisa, né, visto, lido e observado e pensado, analisado, eu acho que 90% do Tintim seria radical, muito radical. Porque eu já faço isso nas minhas redes sociais, né? Eu já dou meus toques lá, meus posts, é tudo nesse sentido assim de realmente cutucar aí na veia, né? E na jugular dos poderosos, né? Dos que detêm o poder. Porque, cara, é uma coisa que eu não consigo engolir, sabe? É a forma como se trata a nação na questão social, né? Eu sou centro-esquerda, não sou direita nem esquerda, sou centro-esquerda, sou equilibrado, um pouquinho virado para a esquerda, né? Gauche, como diz o francês, e isso me faz pensar, cara, o Brasil que eu não tenho, o Brasil que eu desejo, o Brasil que eu luto por ele, sabe? E isso me angustia muito, tem me feito muito mal ultimamente, eu tenho me sentido assim um cara meio ressentido, meio magoado, meio desencantado com tudo, né? Então, assim, o Tintim, se existisse hoje, seria um Tintim 90% muito radical. Muito crítico. Muito crítico, né? E eu não sei se eu teria muitos anos de vida com esse jornal circulando hoje. Hoje parece que tem mais pautas para serem abordadas ali, para ser mais provocativo ainda, né? Sim, com certeza, Vitor. Mauro, eu também muitas vezes fico desanimado aí com a perspectiva que nós temos justamente por conta da chegada da internet, quando a gente pensou que realmente as pessoas iam ter mais chance de ter acesso à informação e essa informação ao ser assimilada ia fazer com que as pessoas tivessem mais discernimento, conhecimento do que está acontecendo. E aconteceu o contrário. Surgiram as bolhas, as pessoas correm para a sua bolha preferida, onde estão falando aquilo que ela quer ouvir, do lado que ela defende, né? Não está aberto ao contraditório, ninguém mais quer ouvir o contraditório, ninguém mais quer ser criticado. Não questiona. Não questiona. Não, nada. São fãs dos políticos, não cobram os políticos. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não acredito, como as pessoas não cobram os políticos, estão lá para nos servir. Não, elas são fãs e defendem com unhas e dentes.
como se existisse político que não tivesse com o pé no lamaçal. Exatamente. Falou tudo. Não vou nem complementar. Você falou o que tem que falar. E isso, Mauro, eu não estou tomando partido para lado não, A e partidário, lado B. partidário. Partidário. É o Brasil. Se você entrega o voto para um político, você tem que ter a capacidade de cobrar. De questionar. Mas por que não cobre e questiona? Porque você está indo contra a bolha. E se você for contra a bolha, você vai ser expurgado daquela panelinha que você faz parte. Exatamente. Vai causar um mal-estar. Então é muito mais confortável correr para uma bolha, que ela é se isolar, se abrigar ela é no grupo, né? Me abrigo no grupo que me protege. E assim a política não evolui. Estou comodamente vivendo aqui. Não me interessa o resto da coisa. Então, assim, não se questiona, não se pergunta, não se indaga sobre as coisas. Né? Não se lê, na verdade, né, Vitor? Isso é uma coisa que tem me deixado assim, muito, muito mais aflito ainda, porque as pessoas deixaram de ler, cara. Deixaram de ler. Isso é triste, né? E sim, eu digo sempre o seguinte sobre a questão política. Enquanto não houver uma reforma política eleitoral, e não vai haver, porque quem faz ela, quem fariam elas são os nossos legisladores, que não tem interesse nenhum em mudar o que está aí, o que está posto, porque está dando lucro, está tudo certo, assim está bom. Então, sem essa reforma política eleitoral, eu me declaro um cara sem voto. Eu, há 5 eleições não voto, né? Meu voto já criou teia de aranha. Agora eu completei 70, não tenho obrigação nenhuma, né? Porque, cara, sem uma reforma, sem mudar isso daí, você vê... fundo partidário, 5 bilhões, e as nossas universidades federais, a míngua, sucatear e tudo mais. Reeleição, totalmente contra. Faz uma eleição geral, majoritária e proporcional a cada 5 anos, sem reeleição, salários revistos, tá? Porque um vereador agora vai ganhar 15 mil, aqui em Guarapau, 15.340 reais. Meu amigo, minha esposa dá aula há 32 anos no Unicentro, ela não ganha isso. Há 32 anos, na função mais nobre que existe, que é a formadora dessas pessoas. Alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. E a nova geração que talvez estivesse por aí para trazer essa renovação, parece que está justamente se perdendo nesse caminho da internet. Entrando nessa bolha também, né? E assim, coisas que me incomodam, Mauro, na política. Primeiro, a política perdeu a polidez. Perdeu. Sabe? A política como ciência é muito linda, mas a política exercida politicamente... O respeito, os candidatos adversários, eles se tratam por apelidos, se tratam por inimigos, sabe? A pauta de assuntos pessoais é mais importante do que pautas que dizem respeito ao que interessa, ao coletivo, sim, sabe? Então, assim, a nossa política... Né, vide esse processo eleitoral de São Paulo, né, virou uma grande novela. E é uma novela com capítulos, com cortes na internet. Né? É o político que faz o corte para depois colocar lá na rede social. Para o quê? Para alimentar aquilo que nós estávamos falando agora. Aquela bolha essa que está bolha ali. Que está aí. Ávida para você receber essa informação. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.